Uma mistura que fatalmente vai dar problema. Vamos ver que mistura é essa. Vamos misturar uma pitada do tal do tempero do amor, mais uma pitadinha de querer estar perto a todo momento e outra pitadinha de não ver defeito em nada. Sabe do que a gente está falando? Não? Então fica aqui para você saber. Se você é um casal que se ama e não se entende, mas que está querendo um casamento sem brigas e feliz, é aqui que a gente resolve isso. E se você não conhece esse canal, vai lá, se inscreve, aperta o sininho que tem vídeo todo dia às 18 horas de Brasília com uma técnica, um insight, alguma coisa que vai fazer com que a sua mente se abra e você então entenda o que você anda fazendo de errado que tá te levando pro buraco, hein? E a gente aqui quer casais felizes, se entendendo e sabendo que o casamento é para sempre. Bom, do que a gente estava falando no início desse vídeo? Alguma magia? Alguma química? Alguma coisa? A gente estava falando de duas coisas que viram um problemaço quando você não ultrapassa essa fase. Que essa fase ela tá ligada à imaturidade emocional do casal ou da pessoa do casal, né? Aliás, tem um vídeo aqui no canal e um podcast, né, para quem estiver pelo podcast, fantástico, que se fala sobre como acelerar o processo de maturidade, tá? Para você ser maduro dentro do seu casamento. Maturidade não está relacionada à sua idade cronológica e isso é libertador, tá? Então procura aí que você vai ver. Então, o que é que tá ligado à imaturidade? Mas maturidade, assim, nível adolescente. Paixão e ciúmes. A paixão é exatamente esse comportamento que faz com que a pessoa queira estar com a outra colada, em companhia eterna, grudada, não consegue desvencilhar da pessoa de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, essa pessoa que quer estar colada, que está junto dela o tempo inteiro, ela tem dificuldade de enxergar os defeitos da outra pessoa. E aí ela não passa para um outro patamar do relacionamento que é o amor. Porque é que tem casais que eles não atingem o amor e eles ficam nessa paixonite aí. Porque fica muito difícil de aceitar os defeitos um do outro. É um emburrecimento mesmo. A gente diz que a paixão é uma fase burra que a gente passa e que precisa ser ultrapassada, vencida e amadurecida para virar amor, né? Mas todos nós passamos e é isso mesmo, a gente vai aprendendo, tá? Então, para você passar por essa fase, a primeira coisa que você vai precisar fazer, se você ainda se viu nessa fase, é o seguinte: escreve aí num papelzinho quais são as qualidades dessa pessoa e os defeitos dessa pessoa. E escreve também no papel quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Porque amor é apesar de, amor não é porque. Então, se você quer passar para o nível amor, você vai precisar enfrentar a verdade. Essa pessoa que está do seu lado tá cheia de defeito. E aí, tu vai ficar com ela apesar dos defeitos. Você vai começar a fazer uma análise daquilo que você sabe como conviver, é capaz de conviver, é capaz de contornar ou acredita que é capaz de se habilitar a desenvolver alguma coisa dentro de você que faça com que você conviva com esse defeito. Do tipo, não sei conviver com isso agora não, mas eu acredito que eu posso ser capaz, porque inclusive pode ser bom para minha vida profissional, por exemplo. É um tipo de defeito que eventualmente eu vou dar de cara com uma pessoa assim na minha vida e não vai ser ruim se eu aprender a lidar logo com a pessoa que eu amo, que eu quero amar, né? Então, por exemplo, pessoas que são workaholic, você pode enxergar isso, né? Uma pessoa que trabalha 24 horas, não tem fim de semana, não tem noite, não tem dia, não tem nada, né? A pessoa ama trabalhar.
Você pode enxergar isso como uma qualidade, mas a grande maioria dos seres humanos enxerga como um defeito. Porque você quer ter seu lazer, você quer ter seu momento de fazer nada, né? E a criatura não consegue, não dá para ela, né? E aí você tem que fazer o seu cálculo. Dá para viver com essa pessoa, dá para amar essa pessoa apesar disso? Eu consigo conviver com isso? Eu gostaria de aprender a conviver com isso? É possível para mim conviver com isso? Como vai ser quando essa pessoa disser para mim que ela não vai conseguir largar esse negócio de jeito nenhum, que ela quer ver isso acabar, ela quer ver o resultado e, poxa, eu queria andar de bicicleta. Percebe? Então, para você ultrapassar esse degrauzinho aí dessa paixonite pro amor, para você ter certeza se você tá dentro de um relacionamento que existe amor ou que existe mais paixão, a primeira coisa que é óbvia e fácil de você fazer é esse exercício, tá? E aí depois você vai fazer um negócio com você que existe agora nos celulares, já existe há tempos, né? Mas que eu acho fantástico porque antes não existia, né? Quem é como eu, que é da época do celular que era um tijolo assim, a gente sabe que isso não existia, mas agora existe, que bom. No seu aparelho de celular tem um negocinho lá, um aplicativozinho, né? Que eu acho que já vem com ele, que diz quantas horas naquela semana você usou seu celular. Se você ainda não viu isso, dá uma olhadinha, pesquisa aí que você vai ver que é muito interessante. Durante 7 dias o seu celular fica marcando por quantas horas o celular estava aberto, você estava mexendo nos aplicativos e no final de uma semana, né, de 7 dias, ele diz, olha, em uma semana você ficou no celular por 7 horas, 8 horas, 5 horas. Isso é muito legal até para você ter noção, né, de quanto tempo você anda conectado aí, né? Será que não tá demais, né? Então, dá uma olhadinha. Mas você vai fazer exatamente a mesma coisa com relação a essa pessoa. Você vai fazer um cálculo, né? Colocar aí por quantas horas do seu dia, né? Ou quantas vezes no seu dia, acho que é mais fácil vezes do que horas, mas por quantas vezes no seu dia você pensou nessa pessoa o tempo inteiro, ou você parou de fazer alguma coisa porque você queria falar com a pessoa, porque você não aguentou de saudade, ou porque você fez alguma coisa que lembrou da pessoa. Você vai lá e vai anotando, e você vai vendo se isso está paralisando a sua vida. Se você está deixando de fazer coisas que são importantes para você, para nutrir a sua individualidade. Aliás, a gente tem vídeo aqui no canal que fala sobre a importância da individualidade dentro de um casamento, porque é a sua individualidade, mas a individualidade do outro bem nutrida que faz com que vocês tenham coisas para entregar para essa relação aqui, que é a relação em comum de vocês, percebe? Olha que bonitinho, fiz até um coraçãozinho para vocês. Então, você vai analisando isso e você vai observando o quanto de tempo, né, ou de vezes no seu dia, a sua mente, o seu olhar, o seu movimento, o seu tempo, o seu pensamento é dedicado exclusivamente a essa pessoa. Pode ser que tenha alguma coisa errada aí, né? E que você precisa ter essa noção clara. É que nem quando a gente faz aquelas dietas que você tem que anotar tudo que você come, né? Você botou uma pastilha na boca, bota lá uma pastilha, um cafezinho. E aí você sempre diz, não, mas eu como tão pouco durante o dia, eu não entendo por que eu não tô perdendo peso. Isso aqui, quando você anota, você toma um susto, você fala, nossa, não é que eu faço tudo isso e eu achava que isso era inofensivo. No final das contas, você comeu um monte de caloria extra. A mesma coisa acontece aqui. Você vai ter uma real noção se você está tendo um excesso de pensamento, um excesso de doação de tempo para essa pessoa e está deixando o tempo que você deveria investir em você de lado. Porque cada vez mais que você investe esse tempo que deveria ser seu no outro, você vai se afastando de você, você vai perdendo as suas seguranças, você vai se perdendo de você, porque você vai perdendo a mão da sua rotina. E isso vai trazendo insegurança. E quanto mais insegurança você tem, mais você começa a criar caraminholas. E quanto mais você cria caraminholas e mais você tem insegurança, aparece um negocinho chamado ciúmes.
O ciúmes é exatamente aquilo que eu falei que era o tempero da relação. Muita gente diz que é afrodisíaco, que tem um pouquinho de ciúmes, dá até uma pimentadinha e tal. Eu acho muito perigoso. Para mim, ciúmes é que nem pimenta malagueta. Uma gotinha tá bom e basta, e se puder não usar, melhor ainda. Mas cada casal tem a sua dinâmica. A única coisa que você precisa prestar atenção é que se esse ciúme ele tá baseado verdadeiramente numa relação que tá insegura, que é uma relação que ela tá baseada nisso, numa pessoa que tá perdendo muito o foco dela mesma e ela só consegue colocar o foco em você. E aí ela vai te encher de situações de ciúmes, ou você tá fazendo isso com ela, né? Então você precisa prestar muita atenção nisso, porque isso é absolutamente tóxico, como uma pimenta malagueta pode ser tóxica, com 2 gotas ela pode causar um estrago para uma pessoa. Quando para outra ela pode comer uma colher de pimenta malagueta que tá tudo certo, entendeu? Então você tem que ter essa dose muito clara do que é um ciúmes que é aceitável, que fica até engraçadinho, dá um tchanzinho, e o que é um ciúmes que começou a ficar esquisito. Porque ciúmes fatalmente leva a briga, leva a discussão, porque a pessoa tá insegura. E aí, para ela estar insegura, às vezes, não é a pessoa que é o alvo do ciúmes que tá fazendo nada. Às vezes essa pessoa não está verdadeiramente fazendo nada. Só que o fato dela ter perdido o olhar dela ter perdido o olhar dela, como é que é ela quando ela vai para uma academia? Quando é que é ela quando ela vai para uma faculdade, para um mestrado, um doutorado? Como é que é ela quando ela se arruma, penteia e fica toda bonitona ou bonitão? Como é que é ela quando vai à praia, né? Será que ninguém olha para ela? Ela é um ser invisível que ninguém olha para ela, mas para você todo mundo olha, né? Por que ela tá tendo esse foco do com você todo mundo faz, com você tá provocando isso, você tá provocando aquilo, quando a pessoa não tá fazendo nada, ela tá vivendo a vida dela. A pessoa tá indo pra academia com a roupa dela que ela sempre foi, que nunca foi problema. A pessoa tá indo pra faculdade que sempre teve os mesmos amigos com as mesmas pessoas. A pessoa tá indo pro mestrado que ela foi lá para ter foco, resolver aquele negócio, pegar o diploma dela. Não tem nada acontecendo. A pessoa tá vestindo as mesmas roupas pro trabalho, a pessoa tá... E aí começa aquela pessoa com ciúmes e controlando, falando com as mesmas pessoas no WhatsApp, não sei o quê, e começa aquela confusão na tentativa de um controle que é absolutamente ineficaz, porque não vai controlar, né? E uma tentativa de pedido de mudança para o outro quando o outro não sabe o que é mudar, porque na verdade não foi o outro que mudou. O outro estava sendo exatamente a mesma pessoa, ele está vivendo a individualidade dele, que ele sempre viveu e que ele sempre se nutriu. O que está faltando é essa pessoa daqui, né? Para quem está pelo podcast, eu estou fazendo esquerda e direita. Então, na verdade, direita e esquerda, ok? Enfim, eu estou botando uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro, tá? Enfim, e aí está faltando essa pessoa daqui, então... voltar a olhar para ela, voltar a se cuidar, voltar a fazer as coisas dela, voltar a ir para academia e ela lembrar qual é o olhar que as pessoas têm dentro de uma academia. Não necessariamente alguém está olhando com cobiça, com desejo para ninguém, né? As pessoas simplesmente estão olhando, às vezes está achando a roupa da pessoa interessante, está pensando, nossa, qual é a marca dessa roupa, queria também igual. Pode ter muitos pensamentos, né? Quando você vai à praia, as pessoas às vezes não estão olhando para você, estão olhando para a barraca de trás, mas enfim, tu tá na frente, né? Então você começa, quando você se resgata aquilo que você deveria estar fazendo por você, você começa a também experimentar das mesmas situações e exposições que o outro está experimentando. E o outro só estava vivendo a individualidade dele. Quando você bota a sua individualidade em dia, você começa a perceber que você também está passando por experiências muito similares e que são as experiências naturais e normais daquela atividade, daquele tipo de situação que você está, né? E aí você começa a entender que a liberdade, ela existe a partir do momento, né, que você vivencia a sua individualidade. E ao mesmo tempo, você consegue entender que o ciúmes é um negócio que não vale a pena, que não funciona, que ele só destrói a você primeiro, por inteiro, né?
e depois você começa a destruir o outro. O ciúme só destrói, o que eu quis dizer foi isso, na verdade, né? Que eu acabei pulando aqui, mas enfim, destrói você primeiro, depois você consegue destruir o outro e aí acaba a relação. Então, ciúmes não leva tempero nenhum para ninguém, na verdade, né? Eu acho super perigoso usar os ciúmes como tempero. Acho que tem outras coisas muito mais interessantes para você usar como tempero. Então, dá uma pesquisada, vai lançar a mão disso. Se você está querendo temperar aí alguma coisa, botar um salzinho, um coentro, né, um negocinho, vai pesquisar outro negócio aí, minha filha, porque ciúmes, de fato, é muito perigoso. Eu entendo que ele é mais veneno do que tempero. Eu não sei quem foi a criatura que criou essa frase que ciúmes é o tempero da relação, que, olha, tava muito difícil ali o negócio, viu? Bom, essa era a nossa mensagem de hoje, então preste muito atenção, tá? Muita atenção nesses 2 pontos. Faça a atividade aí, analisa tudo, pensa direitinho aí o que você precisa fazer para colocar a sua relação de forma mais madura, né? Vai lá no vídeo de maturidade para você sair dessa paixonite aí, entender o que é estar se relacionando de forma realmente amorosa, ou ter certeza que você está dentro de uma relação amorosa, se você tem dúvida, né? Então, dá uma olhada nisso daí e dá uma olhada nessa questão do ciúme, se você entendeu que você está dentro dessa situação, tá bom? Bom, um grande abraço e até a próxima. Deixa seu like, não esquece de deixar seu like e comentar aqui, porque assim amanhã o YouTube, Facebook, Instagram, eles entregam automaticamente para você e também distribuem mais o nosso vídeo, você acaba ajudando aqui o nosso canal também, tá bom? E se você conhece algum casal que se ama, não se entende e que quer ter um casamento sem brigas e feliz, tá aqui, ó, viu só o exemplo de hoje? Isso acaba com muita confusão, viu, minha gente? Então, indica para eles, compartilha com eles aqui o nosso canal, o nosso podcast ou as nossas redes, tá bom? E qualquer dúvida, aqui embaixo na caixa de informações tem um Linktree que você vai poder entender tudo que a gente faz aqui, como é que funciona tudo. Dá uma clicadinha no link abaixo que você vai ter informações mais detalhadas sobre o que a gente faz, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.